Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Pod Discos. Eu sou o Jorge Andrade. Depois de a gente ter voltado a esse lance, né, que a gente estava gravamos dois vídeos especial aos 3 anos do canal, né, que temos, né. Agora voltamos à programação normal, falando de uma banda nacional. Primeiro disco de uma banda nacional a ser falada nesse ano de 2026, não é? Então, e estou aqui com meu amigo Gleison Alves para falar dessa banda. Enfim, com essa sua face do destruidor, fala o que tem a dizer mais. Fala galera, tudo bom? Tô pensando aqui, normal? O que tem de normal nisso? Aqui é onde a coisa sai do normal. Hoje vamos falar de cabeça de dinossauro. O que tem de normal em cabeça de dinossauro? De normal nisso? Aí! Falem pra mim, o que tem de normal aqui? Então, já começando a falar então, qual é que é a sua relação com Titãs, né? Essa banda, para você é a melhor banda de todos os tempos da última semana? Eu entendi a referência. Cara, eu vou contar uma história aqui. Eu sou nascido nos anos 80, né? Eu cresci nos anos 80, ouvi muito rádio, indiretamente, né? Meus pais ouviam muito rádio, sempre tocou muita música em casa, então eu ouvi muita coisa. Se você perguntar pra mim assim, eu sabia o que era Titãs? Não fazia a mínima ideia. Mas eu tenho certeza que eu já tinha escutado Titãs muito na vida. Como que eu descobri isso? Eu moro em Curitiba há muitos anos e eu vou muito para São Paulo, né? Desde sempre, assim, por uma questão de pais separados. Minha mãe morava em São Paulo, meu pai em Curitiba, então eu fazia muito essa viagem Curitiba-São Paulo. E aí um belo dia, voltando de São Paulo, na parada do ônibus para o lanche, eu ia lá, eu sempre dava uma olhada nas fitinhas cassete, uma coisa que não é da sua época, né? Então eu olhava lá se tinha cassete, e eu tinha um Walkman. Isso também não é da sua época, relíquias, tá? Eu nunca tive um Discman, claro, mas eu tive um Walkman. Mas eu sei que é isso. Eu não vivi essa época, mas eu sei, claro. Graças à internet, né? Graças a pais também, né? Aquilo comia pilha que era um horror. Comia pilha que era um horror. E aí eu, nessa minha viagem, achei lá uma fitinha do Titãs acústico. Falei assim, tá baratinho, vou comprar, vamos ver o que é isso, né? Não sabia, assim, não que eu nunca tivesse escutado Titãs, mas não sabia exatamente o que era, né? Falei assim, conheço a banda e tal, vamos ver o que tem aqui. E, putz, foi amor imediato. Foi assim, pirei em Titãs com acústico, foi minha porta de entrada. E aí, cara, eu comecei a caçar. E assim, nós estamos falando lá de final da década de 90, então não era tão simples de conseguir ouvir a discografia, por mais que seja nacional e é mais fácil de encontrar, mas não era tão simples quanto jogar no YouTube, pegar um Spotify e ouvir como hoje, né? Então eu fui procurando aos poucos e aí eu tive contato, né? Sempre o primeiro contato, versões acústicas, você quer saber como que são as músicas originais, né? Então um dos primeiros discos que eu tive acesso para descobrir foi a coletânea 84-94, que tem boa parte das músicas do acústico em versão... que tem boa parte das músicas do acústico em versão original. Cara, e eu pirei, principalmente nas músicas que estão nesse disco. Não vou dar spoiler agora, eu vou deixar pra falar qual que eu pirei mesmo, no momento que a gente tiver no faixa-faixa. Mas assim, deslumbrei com Titãs e falei... Só que deslumbrei com Titãs assim, né? Falei, cara, eu conheço isso aqui, eu já ouvi muito isso aqui. Aí você começa a dar nome aos bois. Fazendo mais um trocadilho. E uma coisa, você falou, o quê? Então, porque assim, eu comecei a perceber que o quê? Eu já tinha escutado Titãs várias vezes. Conhecia muitas das músicas do Titãs, por quê? Porque tocava no rádio, tocou em novela, tocou em N coisas, eu falei, putz, isso aqui eu já conhecia, pô, que legal, essa é tal música, esse é o nome da música, esse é não sei o que, né? E, cara, aí eu fui revirando, onde que eu caí? Um dos primeiros discos que eu fui atrás, claro, né, o mais famoso de todos os Titãs, Cabeça de Dinossauro, né? O Cabeça de Dinossauro por si só é como se fosse um Greatest Hits do Titãs, né? Se tiver ali 3 músicas
que não sejam super conhecidas, se a gente tá falando de um disco que tem 13 músicas, né? É muito. Então você tem praticamente ali uma mini coletânea dos Titãs. E, putz, dali pra frente, cara, eu fui ouvindo e fui conhecendo e fui buscando e fui me apaixonando, e eu tive fases. Uma época que eu gostava mais desse, uma época que eu gostava mais daquele, uma época que não sei o quê. Os discos mais difíceis que eu tive para conseguir foram o Tudo ao Mesmo Tempo Agora, tá? Isso porque eu tive o cassete do acústico, mas depois eu parti para a coleção em CD. Então, na minha coleção em CD, os últimos discos que eu consegui foram o Tudo ao Mesmo Tempo Agora e o Televisão. E foi, assim, uma novela para eu conseguir na época em que eu estava buscando. Hoje é muito mais fácil de achar, hoje eu conheço N outros caminhos que teria sido muito mais rápido, né? Então, eu levei muito mais tempo. E aí, por coincidência, né, ou coisas engraçadas da vida, se eu sofri um monte para conseguir o Tudo ao Mesmo Tempo Agora em CD, em vinil foi um dos primeiros. E é um disco que eu gosto pra caramba, assim, eu tenho várias fases. Eu tive uma fase de muito amor pelo primeiro disco dos Titãs, o Cabeça, Titanomaquia, Tudo ao Mesmo Tempo Agora, o Black Blonde. Um dos primeiros CDs que eu tive foi o Go Back, que tem, pra mim, tem a melhor versão de Pavimentação e Massacre. Acho que, putz, elas são animais nesse disco. Eu dali pra frente, o acústico não, mas do volume 2 pra frente, eu fui em praticamente todos os shows dos Titãs em Curitiba, até o Inhangatu. Do volume 2 até o Inhangatu, eu fui em praticamente todos os shows que o Titãs fizeram em Curitiba. Era figurinha carimbada lá, tava certeza que eu tava lá. Depois disso, presente, né? Depois disso eu perdi um pouco, principalmente depois que o Paulo Miklos saiu, que pra mim sempre foi meu Titã preferido. Eu meio que tirei um pouco o pé, ainda fui em alguns shows depois, fui no encontro, né? Não tinha como perder a reunião dos integrantes. Fui em um dos shows da formação atual, na turnê do Olho Furtacor. Mas aí você já vai mais como, beleza, eu vou lá ver Titãs, mas já não era aquela empolgação que eu tinha antes de querer ficar na grade. Eu cheguei a pegar palheta, toalha, eu peguei autógrafo do Branco Melo quando ele veio aqui fazer a divulgação do A Vida Até Parece Uma Festa, o documentário. Peguei autógrafo do Tony Bellotto quando ele veio fazer a divulgação do livro dele, do Machu Picchu. Então, assim, cara, eu tenho um histórico com Titãs, que acho que é a primeira vez que eu tô falando tanto de introdução num dos nossos episódios, né? Mas é porque, assim, fazia tempo que a gente tava ensaiando de entrar um Titãs e eu poder falar um pouquinho sobre a banda, né? E pra mim... Pouquinho. Me dá mais uns minutinhos aí. Pra mim, Titãs é a minha banda preferida do rock nacional, de todas. Eu gosto de várias, gosto de Barão Vermelho, gosto de Legião, gosto de Paralamas e N outras. Eu ouço muita música nacional, mas Titãs tá acima. É uma banda que, pra mim, assim, de vez em quando ela força a barra, né? Dá uma pisada na bola feia. Pisa na bola, assim. Tem discos que eu falo assim, cara, não precisava disso aqui, mas sempre tem alguma coisa legal dentro, mesmo que o disco seja uma porcaria, mas tem sempre pelo menos 2 músicas que eu acho muito boas. Por muitos anos eu passei pano para discos ruins, que eu sei que a galera detesta, mas que eu falo assim, pô, isso aqui é legal pra caramba, é Titãs, não sei o que. Hoje eu já olho com um pouco mais de crítica e falo assim, não precisava, né? Qual será o disco, hein? Qual será o disco? Talvez não seja nem o que você pensou primeiramente, mas tá ali também. Tem alguns aí que eu tô pensando na minha cabeça, alguns. Eu vou fazer uma homenagem ao nosso amigo Felipe do Prisioneiros do Rock, que banda boa é banda que acaba. Titãs eu acho que poderia ter acabado, porque eu já não consigo ver eles entregando nada de inovador como eles faziam. Eles tentam, mas acho que fica meio que inventa uma coisa que não dá sucesso, tenta recriar
alguma coisa que eles já fizeram, e aí eles ficam meio que pasteurizando as coisas que eles têm. Porque se você já fez muita coisa no passado, já não tem como, que sentido você continuar também. Eu entendo, assim, os caras vivem disso, é difícil para eles pararem, mas tem uma questão de legado, tem uma questão de toda a questão física e de saúde do Branco Melo. Inclusive, o primeiro show que eu fui do Titãs, lá da turnê do Volume 2, o Branco Melo não ficava no palco, ele só entrava para cantar, porque ele tinha recém feito aquela cirurgia no coração, ele estava em processo de recuperação. Então, eu já comecei no Titãs nessa fase, ele passou por N situações depois. Recentemente, Tony Bellotto também passou por problema, teve que se cuidar. Quem está mais inteiro hoje é o Sérgio Brito, né? Que eu entendo que hoje ele acaba sendo o líder natural do grupo, por mais que o Branco Melo por muito tempo foi a influência principal, mas acho que hoje o Sérgio meio que tomou as rédeas, e é quase como se fosse um Sérgio Brito solo e companhia, né? Porque bem ou mal ele acaba sendo hoje o cara mais cheio de ideias, que traz mais coisas para a banda, que tem uma carreira solo paralela, lançando discos recentes, né? E então eu fico um pouquinho assim com essa questão do Titãs, que posso estar sendo injusto, mas eu acho que já deu. Acho que já deu. O que eles fizeram até uns anos atrás já era o suficiente, e começa meio que pincelar uma coisa ou outra, e aí eu já fico um pezinho atrás. Acho que é isso. Falei pouquinho, mas falei legal. Opa, beleza, então. Cara, minha relação, obviamente, é muito menor que você, obviamente, mas o primeiro disco que eu ouvi do Titãs foi qual? Titanomaquia, né? Que belezura, excelente, né? Excelente disco. Então, que eu comecei a ouvir, meio que digamos assim, antes eu não tinha tanto afeto assim pelo rock nacional, né? Enfim, né? Depois eu fui começar a aceitar mais, aí eu ouvi o Titanomaquia, que foi o primeiro, que é o meu favorito da banda até hoje. Aí eu fui ouvindo os outros discos, enfim. O Cabeça deve estar num top 3, eu acho, o meu, não sei, porque depende muito, né, da lista, porque tem muito disco bom, até pelo menos até o domingo. Eu considero até o domingo, até. Tem muito disco bom, considero. É que assim, o Titãs até acústico é uma coisa, né? Aí depois do acústico eles começam a ter mais oscilações do que tinham nessa primeira fase. Vira pra um lado, pro outro, vai pra um lado, pro outro, depois vem Epitáfio, que é um puto sucesso, aí vem Quando Houver o Sol, que é quase uma tentativa de ser um epitáfio também, aí depois não vem quase. Não é quase. Não é quase. Não é quase. É uma tentativa parada de fazer um novo epitáfio. Aqui, assim como depois eles fazem Porque Eu Sei Que É Amor, e eles seguem essa fórmula toda vez de tentar fazer alguma coisa dessa forma. Aí tem o Negatu, que é um disco maravilhoso. Tem aquele disco de ópera chata pra caralho, 12 Flores Amarelas. Nem sei falar o nome desse disco tão chato. Lixo! Aí veio o Olho Futacô, que já percebe que a banda já não tá num grande momento, enfim. Então assim, aí veio a Reunião, que é o que interessa mais, né? Porque assim, também, né, realmente depois do que teve... Eu vou dizer que hoje, se eu for fazer um pódio, eu acho que pra mim também tá assim, Cabeça, Titanomaquia e Nhangatu. Tá? Eu posso estar sendo um pouco injusto com alguns outros bons discos, mas pra mim, hoje eu colocaria esses três como os melhores ou os meus preferidos, né? Com menções honrosas ali ao Blask Blom. Maravilhoso. E pra mim, o Tudo ao Mesmo Tempo agora. Eu sei que a gente Tudo ao Mesmo Tempo Jesus e tudo mais, mas assim, eu gosto do Jesus, mas eu coloco ele ali um pouquinho depois desses na frente. Caís falou até a ficha térica aqui do disco. Cabeça de Dinossauro é o terceiro álbum de estúdio da banda, lançado em 25 de junho de 86, mesmo mês do meu aniversário, com um pouco de diferença também, com anos a mais também. Mas enfim, né? Aí, tamo juntinho, quase. Pela gravadora WEA e gravado entre março até abril de 86 no estúdio Nas Nuvens, no Rio de Janeiro, ou seja, aqui, né? Enfim, produzido por Liminha, o Pena Schmidt e o Vitor Farias também. E os singles aqui, AAUU, depois O Que, Polícia, Homem Primata, Família,
e Bichos Escrotos lançado por último, né? Que esses três últimos, né? Homem Primata, Família e Bichos Escrotos foram em 87, né? Já os três primeiros foram no ano, basicamente. Lembrando que Bichos Escrotos, inclusive, foi proibida de tocar no rádio, né? Mas falando o que teve, né? O Titãs tinha lançado 2 discos antes do Cabeça, né? Que era o primeiro e o Televisão, que você citou até no Melhores Discos de 85, o Grande Alcio, né? Do CMN, um abraço pro Alcio, né? Grande abraço, Alcio. E o que você até citou que, por mais que realmente não era um disco. Assim, é um disco legal, mas não é o disco que eu colocaria na lista dos melhores, enfim. Tem a produção do Lu Santos, que puta que pariu, né? Minha Nossa Senhora. Por mais que no Televisão tenham ficado músicas que perduraram por toda a carreira dos Titãs, eu acho, pra mim, que o primeiro disco tem músicas muito legais, que acabaram não tendo destaque. Tem muita música ali que eu gosto, que é bobinha, e justamente por ser bobinha, eu acho elas muito legais. Eu gosto mais do Televisão do que o primeiro. O primeiro eu não sou tão fã, assim, não sou tão chegado, assim, não. Mas teve a pesão do Arnaldo Antunes e do Tony Bellotto por Porte de Heroína no final do ano anterior. E também a esse relativo fracasso do Televisão, que também também meio que mostrou um pouco também dessa clara vontade que a banda buscava de fazer um som mais pesado, porque também você vê as bandas também daquela época, você tinha o Cólera, você tinha o Inocente, daquela cena mais de punk de São Paulo, né? Então, essa cena aí toda que deu, de certa forma, influenciado. Não é à toa que acho que o Inocente do O Ratos também já tinha nessa época, né? Apesar que o Ratos era mais hardcore do que o punk, mas já tinha essa época mais ou menos, já. O primeiro disco do Ratos é de 84, eu acho, se não me engano, crucificado. Então, acho que é por aí. Então, assim, aí já tinha um pouco essa questão toda, né? E além de que você percebe muito bem, né? Da mudança do primeiro disco, do segundo e do terceiro já. Que são 3 bandas completamente diferentes, né? Assim, né? E vai vir uma quarta banda no disco seguinte ainda, né? Você sempre vai vir uma banda diferente da outra, na verdade, né? Em cada disco, né? Então, é sempre essa verdade, né? E tanto que depois eles até falam que já esse elemento já estava na Massacre, né, que finaliza o Televisão, que realmente é uma música que já mostra que já iriam nesse caminho, né? Né? Parece que não, mas assim, eu acho que a Autonomia também já trazia um pouquinho do que seria o próximo disco. Sim. Não, talvez não tanto pela sonoridade, mas pela letra, pelo que a letra traz de contestação, de coisas que você vê depois, por exemplo, em Família, em Polícia, cada um dentro do seu aspecto, mas de certa forma já é um vislumbre do tipo de letra que o Titãs traria para frente. Uhum. E, inclusive, uma curiosidade, em fevereiro de 86, antes de uma apresentação em São Paulo, o Branco Melo já havia antecipado ao jornal O Estado de São Paulo que o próximo disco de Titãs seria um rock mais seco e mais cru e um som mais primitivo, né? Segundo ele, mais visceral, né? E foi o que realmente aconteceu, né? E falando dessa... Uma coisa, o que você acha dessa capa desse disquinho aí? Que qual capa? Inclusive, essa aqui? Essa aí, que é a primeira capa do Titãs que não tem eles na capa, né? Também, se for analisar, né? Porque os outros dois tinham e esse aí não tem, né? Sim. E eles só voltariam a aparecer na capa lá no acústico, né? Depois disso, eles não aparecem mais em capa. É verdade. Todos os outros não aparecem em capa mesmo. Não, só. Todo tirando, claro, o Go Back, mas Go Back também são fotos deles na infância. Criança. Então, infância, você não tem eles mais na capa por um bom tempo. Cara, é uma capa, assim, ela chama atenção. Primeiro porque é uma figura incomum, né? Como obra de arte, eu acho que é um baita desenho, acho que é um desenho bem trabalhado, bem legal. Na turnê agora de encontro, eles tinham, né, uma réplica no palco, que dava para ver. Então, assim, eu acho que é uma capa icônica, é uma capa, ela é simples, se você pensar que ela não é cheia de cores, ela não é colorida, ela é simples. Você vem de
O Titãs vinha com capas um pouco mais chamativas em cores, né? A televisão tem uma capa vermelha com a televisão. O primeiro ele tem uma mistura de cores também, puxada pro New Wave e tal. Aqui não, é uma capa mais simples, mais direta, mais crua, e eu acho que ela diz muito sobre o que vem no disco depois, né? Essa é uma capa que eu acho que ela vende de fato o disco. Concordo mesmo. E falando que ela foi baseada em um esboço do pintor italiano Leonardo da Vinci, e intitulada A Expressão de um Homem Urrando. E o outro desenho do Da Vinci, né, que é a cabeça grotesca, né? Essa contracapa. Nós temos a capa e a contracapa. Exatamente. E foi uma das primeiras capas do rock brasileiro a não verem fotos do artista, né? Que era uma coisa até meio comum, né? Muito, né? Realmente nessa época que depois desse disco começou a ter mais capas realmente que não aparecia a banda. Você vê, realmente faz sentido, porque o RPM, o primeiro disco do RPM tem eles na capa, eu acho que seja um desenho, mas tem eles ali. Legião também tinha isso. O 2, né, já que é no mesmo ano, já não tem eles, né? É isso que é curioso. Então, se você parar para pensar o histórico brasileiro, acho que tem dois pontos bem interessantes que faz com que as capas fossem os artistas. Você tira uma foto da pessoa e é bem mais simples. Sim. Né? Tira uma foto, põe lá. Então, é aquela história, né? Quando a gente fala em produção nacional e produção internacional, a produção nacional por muito tempo ficou muito aquém da produção internacional, né? De uns anos para cá que a coisa começou a melhorar e crescer. Então, gastava-se pouco, tentava-se simplificar, então era mais fácil você tirar uma foto do artista, põe o título na capa e vende, né? Era como se você vendesse um retrato com um disco dentro. E aí o segundo ponto é: quem foi o maior artista brasileiro da história? Considerado até hoje Roberto Carlos. E se você pegar as capas do Roberto Carlos, é sempre uma foto icônica dele, é sempre um destaque para ele. Então, assim, o que todo mundo faria depois? Eu vou meter uma foto minha lá, a lá Roberto Carlos, né? Se a referência de todo mundo é o rei, é o Roberto Carlos, cara, eu vou querer copiar o cara que deu certo. Então, meio que você fazer isso com todo mundo. Você pega o próprio Hit, por exemplo, que lançou a capa do disco com a cara dele, o Lulu Santos também tinha Hit, o próprio Lulu Santos, exatamente, o Lobão fez muito isso, você tinha o Raul Seixas que fazia isso. Também, exatamente. Pega cantores lá de trás, você tem eles, Regina, Maísa, Clara Nunes e tantos outros, Rita Lee também lançava algumas capas também. Quem faria alguma coisa um pouco diferente seriam os Mutantes. Falando em Rita Lee, você pega lá os Mutantes, mas assim, só lá no terceiro disco eles foram mexer em capa, né? Então também eram eles estampados. Então era uma comum da cena musical brasileira de você ter o artista na capa, né? Até talvez para facilitar a visualização de quem comprava, né? Também, porque era uma época de internet, YouTube, que você via, ou você vê o clipe, que você vê, não, isso nem... E nem financeiramente de você ter muito dinheiro para poder ficar comprando disco, né? Também, e além de que você tinha que ter uma imagem da banda. Então, por exemplo, o Barão, por exemplo, foi mudar a capa antes de ter os integrantes da capa depois, por exemplo. Só depois, praticamente só depois que o Cazuza saiu. O próprio Cazuza, ele tava nas capas tirando Ideologia, tava ele nas capas, por exemplo. Exatamente. Então era muito uma questão. O traje, mais ou menos, né, o primeiro, pelo menos, tinha eles na capa ali, né? Apesar que tinha umas fotos, era uma mistureba, né? Desenho com... que a ideia do traje sempre foi ser mais escrachado, né? Ser mais bagunceira, então você traz um pouco mais de reverência na capa, mas você pega o Ira também, você tem eles na capa, depois eles vão mexendo em alguma coisa. Quem mais? Engenheiros do Havaí, quando vem com eles na capa. Paralamas não tinha, se for analisar. Paralamas não, acho que nenhum de nós também não. Tem alguns ali que vai mudar um pouco esse aspecto, né? Mas se você pegar a grande maioria, é isso. São os principais na capa e aí depois você começa a mudar e criar conceitos.
E eu vou te dizer que essa capa também não totalmente combina com o que é o disco, se for analisar, né? Mas também eu acho que também de capa o Titãs tem capas assim que também não é ó grande banda também, né? Se for analisar também de capa nesse sentido. Titãs nunca foi muito forte de capa, realmente. Se for parar pra pensar, é difícil, assim, pensar em capas, né? Você tem, talvez, a do Cabeça, você tem a do Nhangatu, que também é uma pintura, né? Porque de resto, por exemplo, Titano aqui, que é meio que significaria que são as cores de cada integrante, que... eu acho mais aquela capa. O que é mais interessante é aquele negócio que é tipo uma sobrecapa, quase que é tipo um saco de lixo escrito Titano Maquia, sabe? Mais ou menos que tinha isso. Aí era interessante. Ali eu achava, pô, realmente até combinava até com o tipo de som que tem o disco e tal, mas de resto, nada. Não, domingo, uma capa que diz nada. Realmente não, talvez assim, se você for pensar um pouco mais como arte, o Blask Blom talvez tenha uma capa mais artística. Você pega daí o Cabeça, o Blask Blom, o Tudo ao Mesmo Tempo Agora, Nhangatu, são capas mais artísticas, né? Sim. Dizer que são bonitas é mais difícil, é mais complicado porque, não dá pra você colocar entre melhores capas de disco, eu não colocar por exemplo, se for pensar assim, numa capa que eu acho que é simples e bonita, mas não pela questão de beleza, mas pela forma como ela foi trabalhada, a do volume 2 é uma capa bem legal. Sim. Entendeu? Ela é preta e branca, com eles, cada um numa pose, e eu acho que ela chama atenção nesse aspecto. Agora, fora isso, é difícil falar que eles têm capas legais, assim, tipo, pô, essa capa é bonita, essa capa não sei o quê. Não me parece muito a vibe deles. Sim, exatamente. E, falando da crítica de recepção do disco, né, prescindido pelo single de AAUU, né, que foi o primeiro single que teve, né, o Cabeça foi lançado, e inicialmente ele foi ignorado pelas rádios, né, e o disco rendeu uma turnê nacional que até dezembro daquele ano já havia levado o grupo a cerca de 40 palcos, e na época estava prevista para até ir em abril no ano seguinte. Os cenários do palco traziam peles de animais, né, até por esse lance, né, também, né, que fazia um certo sentido, né, e na época do lançamento o Tony Bellotto ele apostou uma garrafa de uísque com um branco melo que o álbum não chegaria a 100 mil cópias vendidas. Ele acabou perdendo a aposta porque o disco acabou chegando essa marca em dezembro. Então, né, acabou tendo azar e sorte ao mesmo tempo, né? Porque acabou superando o televisão, né? Se for analisar por isso, né? Conseguiram chegar ao que eles queriam alcançar, né? E até o seu primeiro aniversário é o certo que o álbum havia vendido 250 mil cópias, número que havia aumentado para 700 mil em 2016. E quando atingiu a marca de 100 mil, rendeu à banda o seu primeiro disco de ouro, e a marca foi celebrada com um show de São Paulo. Só no período até o primeiro show da turnê, em 23 de agosto, o disco já havia vendido mais do que os seus dois antecessores somados. E a partir da turnê do disco, a banda encontrou uma identidade mais consistente e direta. Tanto que vários shows dispensaram sucessos como Sonífera Ilha, por exemplo, eles dispensaram, e outros 4... Isso inclui algumas músicas de televisão, como Massacre, Televisão, Dona Nenê e Pavimentação. E apenas uma do disco de estreia, que é Querem Meu Sangue, né? Só essa aí que manteram, né? Baita música, cara. Eu adoro essa música. Essa música é boa. Essa aí é minha favorita, eu diria, até, do primeiro até. E eu conheci ela pelo Cidade Negra. Depois eu fui conhecer a do Titãs, depois eu fui conhecer a do Jimmy Cliff. É verdade. É porque é um cover, né, originalmente. Né? Uhum. E os vocalistas passaram a se revezar no microfone em vez de ficar juntos na beira do palco, né, também que teve. E o Cabeça de Dinossauro é considerado um dos discos mais importantes do rock brasileiro da década de 1980, tendo sido lançado no mesmo ano de outros trabalhos também, como falei, o 2 do Legião, Vivendo no Aprendendo do Ira, o próprio Rádio Pirata ao Vivo do EPM, que foi um sucesso estrondoso.
Que aí é outro disco que aí, por mais que você já ouviu, mas não tem eles na capa, mais ou menos. Por mais que é uma foto de show, mas você mal dá pra ver os caras, né? Ali na capa, se for ver. O Selvagem, do Paralamas, também, que foi lançado nessa época também, né? Que é outro disco que marcou. E foi incluído na lista dos 100 melhores discos da música brasileira pela revista Rolling Stone no Brasil, ficando em 19ª posição. Ficou baixo, né? Ficou baixo. Poderia ter um patamar. Vai fazer o quê? Eu não sou a revista pra fazer isso, né? Enfim, em comemoração aos 30 anos da banda, né, o álbum ele passou a ser executado na íntegra nos shows, e uma das apresentações dessa turnê foi registrada em vários formatos, titulado Cabeça de Dinossauro ao Vivo 2012, que, se não me engano, acho que até a capa é meio tipo uma capa escura, né? Se não me engano, lembro disso, né? É a mesma capa, mas é como se eles tivessem feito um negativo dela. É negativa. E a turnê foi, de certa forma, o que deve ter influenciado por sonoridade do Negatu, né? Curiosamente, né? Que traz um pouco dessa agressividade, da crítica social, tem uma coisa bem parecida até. São meio que parecem irmãos, né? Se for analisar distante, mas eles meio que fizeram um teste, né? Na época, antes do Engatu, eles fizeram os shows, né? O show do Cabeça de Dinossauro ao vivo. Aí eles vieram com uma turnê chamada Futuras Instalações, onde eles estavam experimentando as músicas que entrariam no Engatu. Eu lembro que, por exemplo, tinha Fala Renata, Baião de Dois, tinha algumas músicas ali que eles já estavam testando. Ainda não estava exatamente como saiu no disco, eles fizeram algumas mexidas, mas já tinha uma influência daquela pegada que eles tiveram com Revisitando Cabeça, né? Então, tanto que é nítido que você percebe que o Engatu ele volta a ser um disco mais pesado em relação ao que o Titãs vinha fazendo antes. Em 2012, o álbum foi relançado com 13 canções originais, mais as suas versões demo, né, que está aí na internet. E a inédita vai para a rua do Arnaldo e do Paulo Miklos, que estava sendo prevista para fazer parte do disco original, mas foi substituída por Porrada, né? E em 2021, em comemoração aos seus 35 anos, o disco foi relançado pela terceira vez, agora em disco compacto e apenas com as faixas originais, ou seja, nada de mais, nada de menos, né? Também, né? Então, é assim, né? Você pega o Cabeça de Dinossauro, ele é o mais celebrado dos discos dos Titãs até hoje, né? Principalmente por causa da virada que ele deu na carreira. Você vem de 2 discos considerados mais fracos, que vendeu pouco, que a sonoridade não era lá aquelas coisas, e assim, havia-se uma história de que se o terceiro disco não emplacasse, talvez o Titãs implodisse, né? A gravadora ia querer rescindir contrato, eles não iam ter muito para onde rodar, né? Então vieram com um disco bombástico. E assim, é característico do Titãs, né? A gente estava conversando antes, de tentar espremer a laranja até onde ela puder, né? Tá só o bagaço, mas se tiver mais uma gotinha, vamos lá. Então assim, o que esse disco já rendeu? Rendeu show comemorativo de 30 anos. Esse ano que está completando 40, eles vão fazer uma mini turnê também, tocando o disco. Vai fazer com que o disco venda de novo, vai fazer com que a carreira deles dê uma alavancada. Provavelmente isso deve embalar em alguma coisa que eles vão fazer depois, porque eles vêm de uma sequência disso, né? Olho Furtacor, Microfonada, aí faz o Titãs Encontro, estoura, o Sérgio Brito lança um disco solo enquanto os demais se recuperam, agora vem com a comemoração dos 40 anos do Cabeça, alguma coisa vem depois, né? Aí você tem o relançamento que você acabou de mencionar, com a faixa Vai Pra Rua, que não entrou no álbum original, que tem versões demo. Vou ser bem sincero, que bom que entrou Porrada, porque o Vai Pra Rua não é tudo aquilo, é uma música bem mais ou menos, né? Tanto que foi pra rua, né? Então, você tem um disco ao vivo, né, tocado na íntegra. Então, assim, é a fórmula Titãs, né? A gente brinca muito que o Kiss gosta de faturar, mas o Titãs não vai muito longe. Ele não é tão marqueteiro, mas ele acaba se aproveitando. Toda banda vai fazer isso. Toda banda vai aproveitar, tipo, 40 anos, 30. Não tem como você deixar escapar, né? Então, assim, enquanto os Titãs puderem faturar em cima do Cabeça de Dinossauro, eu acredito que eles vão fazer. Por quê? Porque é uma marca registrada deles, é o disco que vai puxar. Daqui a um tempo, ano que vem a gente tem ano que vem, né, 30 anos do acústico.
Eu não duvido nada que tem um projeto para o ano que vem de fazer comemoração dos 30 anos do acústico. O Capital Inicial fez recentemente, o Ira fez recentemente, o Humberto Gessinger, de vez em quando, ele tenta puxar alguma coisa do acústico do Engenheiros, que foi um boom. Então, assim, todo mundo acaba ganhando dinheiro com essas coisas, deu sucesso, vendeu, cara, vamos tentar ver o que a gente consegue puxar. Afinal de contas, pro bem ou pro mal, essa galera já tá ali meio que beirando os 70 anos, né? Tem o pezinho de meio deles garantido, mas assim, vamos tentar mais alguma coisinha, porque a gente não sabe até onde vai. Né? Porque, como já até o próprio Titãs falava, amanhã não se sabe, então aí, né? Exatamente, hoje aqui e amanhã. Se o Titãs parar pra pensar que, como eu falei agora há pouco, né? O Branco Melo vem numa sequência de problemas de saúde. Então, um dos fatores que motivou a reunião da formação original foi a questão de saúde do Branco Melo. Opa, vamos aproveitar para a gente fazer isso, enquanto ainda nós temos praticamente todo mundo aqui, infelizmente só o Marcelo Fromer que não, porque, né, por causa do fato o que aconteceu foi o Liminha, lá em... que substituiu ele lá no baixo. E o Liminha, bem ou mal, ele é considerado um 8º ou 9º Titã, se você for considerar... 8º, 9º ou 10º Titã, se for considerar o Ciro Pessoa nessa conta também, né? Então você tem essa questão. Aí você tem, recentemente também, o Tony Bellotto passou por uma situação delicada, ninguém sabe exatamente como ele tá. É claro que eles nunca vão dizer assim, o cara tá mal, né? Então, de uma hora para outra, pode acontecer alguma coisa. Então os caras querem se garantir. Vamos fazer tudo que a gente pode, né? A gente já viu N artistas fazerem isso. O Cazuza, quando descobriu a AIDS, começou a produzir um monte. Renato Russo, quando descobriu que estava com AIDS também, começou a fazer o máximo que ele podia para, quero deixar tudo pronto antes de ir embora. Então, brasileiro, né, também, mas o Freddie Mercury também fez isso. Você pega o Freddie Mercury, você pega outros, né? O próprio David Bowie também, quando estava já com câncer, já lançou um disco também e acabou isso. Ele veio numa sequência ali, né, o Next Day, depois o Blackstar. Então, assim, não dizendo que os caras estão nessa, que eles estão ruins, que não sei o quê, mas ninguém sabe o que pode acontecer, então vamos garantir o que a gente tem, né? Exatamente isso. E falando da formação aqui do disco, Arnaldo Antunes nos vocais, Branco Melo nos vocais, Charles Gavan, bateria e percussão, Marcelo Fromer, guitarra base e solo, Nando Reis, vocais e baixo, Paulo Miklos, vocais e baixo também, Sérgio Brito, vocais e teclados, e o Tony Bellotto, guitarra solo e base. Aí eu te pergunto, Gleison, você tem algum destaque em relação a algum dos membros? Qual que você mais gosta? Que eu, com certeza o Paulo Miklos já deu uma revelada antes, mas fala aí, sem dizer. Cara, eu sou fãzaço do Paulo Miklos. Não vou dizer que ele seja o destaque nesse disco, acho que até não. Ele tem músicas muito... Assim, tem músicas que eu gosto, mas não vou dizer que ele seja o destaque aqui. Aqui o Titãs ele já começa a ficar um pouco mais fixo, né? Que até nos primeiros discos eles revezavam mais nos instrumentos. Aqui você já começa a ter um pouco mais fixo, cada um com o seu, com a sua posição dentro do grupo, mais voltado para o que eles passaram a fazer, principalmente ao vivo, né? E assim, eu não vou dar destaque para ninguém, não. Acho que aqui o conjunto vale como um destaque pelo que eles fizeram. Tem letras muito interessantes, tem músicas muito interessantes, tem uma virada em relação ao que era o Titãs antes. E eu acho que cada música tem algum ponto onde cada um consegue trazer um pouco do seu lado. E aqui eu ainda enxergo o Titãs como uma banda de amigos se divertindo, né? Mais pra frente eles iam começar a perder isso. Cara, é meio difícil falar de destaque, porque ainda mais uma banda com 8 membros, né? É brincadeira. É gente pra caramba. Então, assim, mas é porque cada um tem um destaque maior em cada música, né? Dependendo, assim, mas a bateria do Charles tá muito boa, né? Porque o Charles é um grande baterista, o cara toca bem pra caramba, né? E principalmente tentando aqui, a bateria dele naquele disco é maravilhoso, inclusive.
Então, baixo também se destaca muito bem também, a maioria das vezes. O Nando Reis, que é lembrado muito pela carreira solo dele, mas o cara toca baixo pra caceta. Então, o Marcelo Fromer era mais contido, né? Era mais contido na dele, né? Não era um cara tão não. Na verdade, assim, né? O Marcelo Fromer é engraçado, né? Ele aparentemente não aparecia, mas nos bastidores ele era o cara que mais movimentava o grupo, né? Pois é, esse foi o negócio mesmo. E muito do que os Titãs fizeram passou pelas mãos do Marcelo. A gente começa a descobrir depois, começa a ler sobre a banda, você começa a perceber que aquele cara que parecia não tá ali só como mais um membro, na verdade ele era um dos principais. Então, assim, eu tenho assim uma certa reverência ao Marcelo Fromer por conta disso. De resto, realmente, depende, porque realmente cada integrante ele se destaca independente, assim, né? Tem seus momentos, né? Seus momentos. Cada um vai ter uns seus momentos de destaque ali, mas depois acho que aí vai mudando, vai mudando. Depois que sai um, vai saindo o outro, aí beleza, né? Mas, enfim, realmente, também depois que houve aquelas tretas de composição e tal, aí depois que saiu o Arnaldo, aí você realmente vai ver que a banda também não tava em situações tão boas, né? Do título aqui pra frente, você percebe muito mais bem isso, até, eu diria. Mas vamos falar do faixa a faixa? Tem algo mais a dizer? Não, acho que tem. Nós temos aí 13 músicas que dá pra falar bastante coisa. Vamos lá, que acho que é o que o pessoal quer ouvir agora. Então, o disco começa com a faixa título Cabeça Dinossauro. Foi concebido durante uma viagem de ônibus da banda. O Paulo mostrou aos colegas uma fita cassete com gravações de música Xingu. E sobre aquele ritmo, o Branco improvisou os primeiros versos. E logo a letra já estava pronta. E outra fonte que o Paulo pegou o seu violão e começou a executar as notas Ré e Dó sustenido e uma sequência que remetia ao tema do Tubarão, que realmente foi ouvir, realmente parece um pouco, dá pra perceber que parece o tema do Tubarão realmente do Spielberg. Aí diz que o Branco Melo estava sentado na fileira seguinte, levantou e começou a cantar os versos cabeça de dinossauro, cabeça, cabeça, né? E depois ele veio com alguns outros versos, como pança de elefante, que depois virou pança de mamute, né? Que ele mudou isso depois. E o último verso é espírito de porco, e por aí vai. E que foi proferido pelo Arnaldo, que dormia na primeira fileira e se levantou para esbravejar as palavras. E assim, a percussão da faixa foi tocada pelo Liminha, né, após várias tentativas elaboradas, ele improvisou com as paredes, o chão e as colunas do estúdio. E a performance foi aprovada por todo mundo, então acabou entrando, então a percussão acaba sendo do Liminha também, a percussão. E, cara, música, assim, eu não acho ela não é uma das minhas favoritas do disco, mas no contexto ela faz sentido, entendeu? Ela faz todo sentido. Teve um clipe também nessa época, também, vai lembrar. Assim, eu acho uma música boa, eu gosto dela, eu acho uma música legal, mas não é uma música que eu vou pegar pra ouvir, entendeu? Mas ela tem um contexto do álbum, então aí pelo menos tem um pouco disso. Não é uma música que eu acho ruim, mas não é uma música pensando em Titãs que me dá uma vontade de ouvir a cabeça de dinossauro a música. Não, entendeu? É isso que eu tenho. Enfim, polêmicas, não sei. Fala aí o que você tem a dizer. Eu vou na contramão, né? Cara, pra mim ela é uma música épica. Ela tem letra minimalista, né? Ela é bem característica dos Titãs da época, né? Que eram inovadores, na minha opinião, nos anos 80, com essas coisas que eles traziam de diferente. Eles fariam isso depois lá com Jesus Não Tem Dentes, no País dos Banguelas, que a música fica só nisso, né? E eu diria até que essa música nem precisava de letra. Só o conjunto instrumental ali já faria dela uma das melhores músicas do disco. Eu acho essa música muito cheia, assim, ela entrega muita coisa sozinha. Quando começa aquele teclado nos shows do Titãs, você já sabe o que vem, todo mundo já pira, tipo, vem cabeça de dinossauro.
Cara, meus filhos adoram essa música. Pra mim, esse disco começa a nota 10 com Cabeça de Dinossauro, cara. Eu acho que a música título, ela entrega bem. Então, agora vamos para a próxima AAUU. Do primeiro single do disco, enfim, que é um grande sucesso, essa aí nem tem como de falar. Foi composto pelo Sérgio e pelo Marcelo Frome na cozinha, completamente numa viagem de cocaína, né? Já tinha que falar, né? Vocês. Dorgas, né? Dorgas. E foi trilha sonora da novela Hipertensão da Globo, que deve ter sido uma tensão para compor essa música, ainda mais numa viagem de Dorgas, quer dizer. Cara, música boa pra caceta, né? Essa aí eu não vou reclamar, né? Essa música maravilhosa, o clássico, o refrão que fica na cabeça, aquele refrão que, cara, não é pra grudar mesmo, esse refrão. E então, assim, não tem muito o que dizer, cara. Essa música é maravilhosa, um grande clássico da banda. E é isso que tem a dizer. Fala aí. Essa é uma música que eu já tinha escutado antes e eu não sabia o que era. E aí, quando eu fui descobrir a discografia, eu achei muito estranho, assim, mas o que é a AUU, né? Que eu falo assim, o que é a AUU? Até associar a música, eu falei, cara, é aquela música e tal, não sei o quê. Pra mim, é a melhor música cantada pelo Sérgio Brito nesse disco. Ela ganha de todas as outras, na minha opinião, sim. E assim, Sérgio Brito tem músicas enormes nesse disco, mas a AUU pra mim é a maior, assim. Eu sei que ela nem chega a ser um dos maiores hits dele, né? Tem, como eu falei, tem outras aí, não só desse disco como de outros discos, mas é a que eu mais gosto das que ele canta aqui, né? Tem os Titãs com backing vocals dobrados ali, que era uma coisa que eles faziam muito nessa época, e eles tinham gente para isso, né? E assim, eu acredito que eu brinco assim, né? Escola Titãs de backing vocals, eles faziam isso muito bem. Tem ali a dobra de guitarras do Fromer do Belotto, a bateria do Charles Gavan. Para mim, assim, as guitarras e a bateria são os estouros nessa música. E, putz, tem ali o Sérgio, ele sobe e desce na música, assim, que, cara, pra você conseguir fazer igual, precisa muito. Exatamente. E agora, indo para a próxima, Igreja. Essa é a polêmica, se pode dizer, né? Como algumas aqui desse disco, né? Que começam as polêmicas dos Titãs, né? Além do fato do Nando Reis ser ateu, né? Que é uma coisa que ele sempre deixou até bem claro sobre isso. A letra, ela foi composta depois que ele leu um artigo do Roberto Carlos, que estava apoiando uma censura de um filme, a censura da igreja, que estava promovendo contra um filme chamado Eu Vou Saúdo a Maria, que é de 85, que é um filme que acabou sendo censurado, que o Roberto Carlos apoiou a censura, e tanto que esse filme foi censurado, né, porque, vamos lembrar, o disco de 86 já estava numa redomicilização pós-ditadura, mas vivemos numa época, né, que ainda tinha certos resquícios, e uma delas é a censura, né, então acabou que esse filme foi censurado. E o Nando ficou tão irritado que aí, né, fez essa letra, né, que também, se não me engano, acho que tem até envolvendo um pouco com a família dele, se não me engano, que é tipo assim, cara, tanta tragédia, tanto problema que tinha na família dele e tal, então, por que tem esse Deus, essa figura e tal, tem um pouco disso também, nesse lance também. A música teve voto contra do Arnaldo e do Paulo Miklos, mas porque vai lembrar que tinha essa coisa do Titãs que ele mostrava a música, se tiver 5 e outros não, mas se ganharam, se teve mais votos sim, aí se a maioria concordar, ela entra. Ela entrava. Então, como ele acabou sendo a minoria, no caso o Arnaldo e o Paulo Miklos, aí a música entrou no disco, por mais que muito tempo ele saía do palco, né, durante essa música, né?
durante um tempinho. Mas aí, né, teve um especial que Caetano Veloso foi cantar essa música, né? Aí meio que não que ele afirmou que isso deu uma mudar, mas depois ele começou a cantar essa música, que, por incrível que pareça, curiosamente, esse especial da Globo, no dia seguinte do especial da Globo, qual que era o especial? Roberto Carlos. Então, coincidentemente, tinha esse lance, né? Logo o cara que era o polêmico da música. E uma coisa interessante também é aquela guitarra é do Marcelo. É do Marcelo Fromer, essa parte aí. É ele que faz o solinho dessa música. É. Cara, eu gosto dessa música pra caramba, cara. Eu gosto dessa música. Assim, ela até brigou entre minhas favoritas do disco. Assim, eu acho uma música muito boa mesmo. É que traz certa polêmica que realmente isso trouxe por muito tempo. Teve já... Lembro de universidades polêmicas de religiosos já nem querendo que a música tocasse na rádio, enfim. Realmente teve, né, um pouco dessa polêmica que ela gerou. Enfim, cara, eu acho uma música muito boa, cara. Eu adoro essa música. Tem isso que tem a dizer. E o vocal do Nando tá muito bom, que na demo ainda ele canta ainda mais alto ainda, se for analisar também. Eu fui ver a demo e falei, pô, cara, o cara tá... Se exaltou, depois ele deu uma acalmada na original. Na original ele tá calmo, perto do que ele tá cantando na demo, né? Mas... Enfim, eu não sei se é porque a gente acostuma, com o passar do tempo a gente acostuma, mas eu acho que as músicas ficaram muito melhores como elas saíram no disco do que o que eles apresentaram na demo, né, que foi lançada depois lá. Falando de igreja, nós temos um Nando Reis contestador, né? Assim, quando ele resolve botar a boca no trombone, ele bate mesmo sem dó, né? E aqui o mais interessante é que ele saiu um pouco daquela faceta de cantor de reggae do grupo que ele tinha feito nos primeiros discos, né? Ele apresentou, você tem lá Querem Meu Sangue no primeiro, tem O Homem Cinza no segundo, como alguns dos exemplos, né? Ou a própria Pra Dizer Adeus, que era uma versão reggae na televisão, né? Então, aqui ele já começa a enveredar mais pro pop, rock, mais característico dos Titãs, e do que seria a carreira solo dele no futuro. E aí, me desculpem pelo spoiler, mas ele vai sair do grupo, né, alguns anos após o lançamento desse disco. Caso alguém não saiba, desculpa aí por ter contado isso para vocês, mas vai acontecer, né? Eu acho que eu gosto da música, é uma música legal, tem a cara do estilo dos Titãs. Aí questão de letra, cada um na sua, né? Cada um tem o seu lado, a sua religião, suas crenças, mas sempre tendo considerando respeito também. Sempre tendo respeito também. Sempre tendo respeito também, né? Assim, cada um, eu sempre falo assim, a gente precisa entender a coisa como a obra que ela quer trazer, né? Até porque se a gente for levar, por exemplo, muito a ferro e fogo, seja letra, seja música, ou seja a pessoa, né, tem vários artistas aí que deixam muito a desejar, né? A gente deixaria de gostar se fosse levar em consideração a pessoa. Então, acho que como obra vale, né, ela é bem válida, é uma música que fez muito sucesso, tocou por anos, né? Hoje você não vê tanto, né, até porque principalmente os Titãs já não tocam, porque quem assumiu as músicas do Nando tem muitas outras que pode cantar, e o próprio Nando não canta essa música mais nos shows dele, né? Então, assim, tá ali, talvez não seja exatamente a melhor música do Nando no disco, mas é legal ver que ele saiu um pouquinho daquela zona regueira que ele estava fazendo nos primeiros discos. Exatamente. E agora indo para a próxima, Polícia. Polícia para quem precisa. Polícia. Que é a música que pode-se dizer que foi uma das que deu uma certa... razões porque a música foi composta depois da prisão do Arnaldo do Tony, o Drogas, né, como a gente falou, o Dorcas. E o Tony se inspirou na música Policy and Thieves, né, que é a versão mais conhecida do The Clash,
se eu não me engano, que é do primeiro disco do Clash, se eu não me engano. Porque não é a música original, mas acabou que é a versão mais conhecida até do Clash. Mas quase que a música não entrou por 2 motivos. Primeiro que ela não tinha animado muitos os membros e tinha um medo que, por ser apenas uma pessoa na composição, poderia criar esse atrito, né? Porque, né, eles tinham muito essa coisa, pô, será que vai ganhar? Será que o beneficiado vai ser esse cara que compôs apenas? E por isso que o Titãs até Tudo ao Mesmo Tempo Agora, mesmo, pelo menos, né? O Titã Maquia mesmo, né? Porque o Titã Maquia tem algumas do Arnaldo ali, algumas ali. Aí você vê ali que até um certo momento tinha créditos a todos os membros. Todos os membros estavam acreditados para não ter essa briga ali, né? De benefício, enfim. E era para ter a voz do Paulo Miklos, mas acabou indo pro Sérgio Brito, né? Que tem uma versão maravilhosa com Sepultura, né? Que ficou perfeita demais, que é maravilhosa, que para mim eu gosto até mais do que a do Titãs, mas a do Titãs é muito boa, essa música é maravilhosa, música forte, música realmente porrada mesmo, totalmente. Então, é uma música muito boa, muito boa. Eu adoro essa música. Então, fala aí desse que tem a dizer. Cara, esse sim é um hit master, assim, do Sérgio Brito, né, na carreira dos Titãs. Diferente do que eu falei lá o Polícia é uma música que, cara, até hoje é uma das mais aclamadas em qualquer show dos Titãs, né? É a versão punk, né, que ele voltaria a apresentar mais pra frente também. Aqui é com menos açúcar e mais cru, né, lá na frente acho que é uma versão punk já mais adocicada que ele vai mostrar, né. E uma curiosidade interessante dessa música é que, por mais que a intenção inicial dela, e eles dizem que houve uma interpretação tanto errada, né, mas de certa forma era contestar os atos praticados por muitos policiais, né, de uma forma, não apontando A ou B, mas de uma forma mais genérica, né, principalmente após a prisão do Tony e do Arnaldo na época. Mas ela também foi tocada em homenagem e agradecimento à polícia na turnê do Volume 2, né, eles tiveram um caso até eu tentei buscar ali, não consegui achar, não lembro exatamente o que, mas alguém, se não me engano, alguém da família que foi sequestrado e a polícia conseguiu encontrar, né? Se não me engano, acho que era da família do Charles, se não me engano, que aí teve alguma coisa do tipo, aí eles cantaram polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia, ficou cantando o refrão, no caso. Eles cantaram e agradeceram a polícia por conta disso. E assim, pensando aqui, por mais que eu goste do Paulo, mas eu acho que essa música não casaria na voz dele, acho que não ficaria tão boa. Não. Ela ia ficar mais leve, não ia ter essa pegada crua que o Sérgio traz aqui. E concordo contigo, a versão do Sepultura ficou maravilhosa. Eu não vou dizer se ela é melhor ou pior do que do Titãs, porque eu acho que a gente pega 2 gêneros bem diferentes, mas assim, no estilo Sepultura ela ficou também muito boa. E aí, claro, né, o Max Cavaleira aproveita para soltar palavrão a rodo. tudo que os Titãs cortaram na letra, o Max mandou ver sem dó nenhuma, né? Inclusive tem uma versão das 2 bandas tocando juntas que é muito boa também, né? Eles estavam dando muito juntos também nessa época. Isso, era uma época que as bandas se encontravam bastante. Depois teve participação no Domingo também, né? Teve muita questão ali também, vendo as 2 bandas. E agora, para a próxima, Estado Violência. Que a música era composta na época que o Charles era do Ira, né? Para lembrar que o Charles Gavan era do Ira. E ela se chamava Um Homem Palestino e teria se inspirado num massacre que aconteceu na faixa de Gaza. Depois ele mudou o nome e a letra, quer dizer, ele mudou o nome, né? E a letra fala sobre as interferências do Estado nas liberdades individuais. Que é um que antes de comentar a música, vamos dar uma viajada aqui. O Homem Palestino, cara, que música seria isso?
Verdade. No Ira. Que viagem é essa, cara? Que viagem é essa, velho? A gente tá brincando aqui, né? Talvez até fosse uma puta música, mas hoje você para e pensa, não que não tenha assunto, né? Essa história da faixa de Gaza e tudo que acontece até hoje, mas eu fico pensando assim, o que viria dessa música? Porque o nome, assim, é característico da época também, né? Se for analisar. Então, assim, ficaria difícil também, né? Se for analisar. Talvez teria sido lançado com outro nome, talvez já mesmo, como a própria Estado Violência já foi. A minha viagem aqui é pensando em um homem palestino, né? Se ela mudaria depois, aí eu volto pro Estado Violência e fico onde estamos, né? Então. É meio que uma música que se complementa até também com o lance da polícia, meio que se complementa, entre aspas, né, também, né? Se for analisar, não é à toa que ela vem depois de polícia. Cara, eu gosto da música, acho boa, só não acho tão no nível das anteriores, mas ainda eu gosto da música, acho bem bacana a faixa no geral. Que o Nando deu uma ajudada, né? Que o Charles também que tava tentando e tal, o Nando deu uma ajudada um pouco na letra também e tal. E por isso também. Então, fala aí o que você tem a dizer sobre essa música aí. Eu concordo contigo que ela é uma música um pouco menor, né? Tanto que ela não é um dos hits do disco. É um das poucas músicas que não é hit no disco, né? Mas até tem certa lógica a música ter vindo do Charles, porque a condução da cozinha ali, bateria e baixo dessa música é de outro mundo, né? Não à toa até hoje o Nando Reis rasga elogios ao Charles Gavan e diz que ele só toca baixo se for com o Gavan na bateria, né? Na carreira solo ele só toca violão. Ele só voltou a tocar baixo nos Titãs, em shows com os Titãs, com o Charles Gavan participando, senão ele não toca baixo, né? Como eu falei, eu sou muito fã do vocal do Paulo Miklos, acho que aqui combina muito mais do que em Polícia. Nessa música combina a voz dele, o tema realmente é uma temática que faz jus, né? Você fala em polícia, em violência, e assim, uma das qualidades que eu vejo no Paulo Miklos é o quanto ele é multifacetado, né? Em alguns momentos ele usa a voz dele como se fosse um instrumento para incrementar a música. E ele é um cara que toca N instrumentos. No Titãs ele tocou, acho que quase tudo, acho que só não bateria, o resto praticamente ele tocou tudo. Ele tocou teclado, tocou baixo, tocou guitarra, violão, banjo, bandolim, gaita. Então assim, o cara é foda. Paulo Miklos é foda. Eu até não gosto tanto da carreira solo dele, por incrível que pareça. Mas dentro dos Titãs, pra mim, é um espetáculo. Agora vamos para a próxima, A Face do Destruidor. Que é uma vinheta, né? Deixa eu cantar. É assim que eu entendi a música no começo. Até eu pegar a letra. Quer dizer, não entendi foi nada. Cara, essa música é difícil de cantar, cara. Puta que pariu. Cara, é um R, cara. Ela é difícil de cantar e ela é difícil de você memorizar a letra, porque ela mistura a letra de uma hora para outra. Ele fala uma coisa, depois ele fala outra, daqui a pouco ele mistura as duas coisas numa só. Ela cara, de novo, né? Ela é um trava-línguas. Eu tiro o chapéu pro Paulo, porque eu acho que não teria outro cara para cantar essa música. Será que ele consegue cantar hoje em dia uma música dessa, né? Não sei, cara, não sei. Talvez depois que você aprende a andar de bicicleta, você não desaprende, né? Depois que você aprende a cantar, a andar de bicicleta, você não desaprende. Ele talvez não lembre, mas assim, dá 10 minutinhos pra ele ali que ele resolve. Cara, mas eu acho legal. Legal, eu acho legal. E tal, porque entra naquilo que eu falei dos Titãs da época, né? Que gostava de trazer essas coisas diferentes. Você tem Cabeça de Dinossauro, Face do Destruidor, você tem Jesus, que a gente falou, e o que eles viriam fazer depois em O Black Blonde. Então, assim, tem muita coisa que você não vê outra banda fazendo, né? Exatamente. Agora indo porrada, né?
Agora melhorou, agora deu uma bela melhorada. Na minha opinião, ela volta um pouco antes do disco como que ele tava, na minha opinião. Música maravilhosa, né, cara? Essa música eu acho muito boa, cara. Maravilhosa essa música aí, tá? Tem a dizer, você vai dar porrada nessa música aí? Não. Mas assim, tudo bem que os Titãs são 5 vocalistas, né? Ainda nessa época. O Arnaldo Antunes veio aparecer na 7ª música, cantando. Mas também quando ele dá as caras, é do jeito dele, né? É do jeito que ele sabe, é jogo de palavras, é sopa de letrinhas. Mas é uma música super legal, eu acho super legal. E cara, ela gruda na sua cabeça e ela te envolve, porque não tem como você chegar no refrão e não gritar porrada junto com ele. Você não vai falar porrada normal, você sempre vai porrada, os caras não fazem nada. Então, assim, é justamente para todo mundo cantar junto. A ideia é essa. Assim, você pode não cantar os versos, mas o refrão você vai cantar junto. Então, agora, tô cansado. E depois de porrada você cantar, você fica cansado ao cantar a próxima, então? Eu já tô numa idade que, cara, né, eu vou dizer assim, por muitos anos, essa era a música que eu menos gostava do disco. Por muitos anos, Tô Cansado era uma música que eu pulava no disco. Porque você cansava dela, né? Só que assim, hoje eu curto, né? Eu brinco assim, hoje acho que é a minha idade falando mais alto. Eu já cheguei no momento que eu tô cansado. Então, eu gosto dessa aí. Nunca foi. Claro que não é uma música que chama a atenção, mas eu acho uma música bacana, cara. Eu gosto dessa aí ainda. Aqui eu menos gosto, vai vir depois. Vai vir um pouco depois. Então, e agora, como você fica falando, né, que agora você fica se preparando para a próxima, né? Bichos Escrotos. Ela foi composta pelo Nando, pelo Sérgio e pelo Arnaldo, né? Pelos 3. E durante uma gravação de uma demo, os 3 aproveitaram para descansar em um pátio. E em um dado momento, o Nando viu uma barata saindo de um ralo. Isso inspirou os 3 a começarem a criar uma canção sobre o tema ali mesmo. Então, assim, aí começa a citar esses animais, né? Baratas, ratos, pulgas, enfim, que são considerados marginais como metáforas para os próprios titãs que buscavam fugir dos padrões e estereótipos estéticos, musicais e morais, né? Que tem um pouco disso. Eu te pergunto, esse é o maior hit do disco para você? O maior clássico de Titãs dessa fase aí? Posso falar ou não? Pode. Cara, essa é a minha música preferida da vida dos Titãs. Essa foi a música que eu deslumbrei a primeira vez que eu ouvi. Uma coisa. Tamo junto. Essa aí mesmo. Essa aí que é a minha favorita. É assim, ó. Como eu falei, eu comecei pelo acústico, né? Então, no acústico ela é só uma vinhetinha. Eu achei engraçada a vinhetinha lá e tal. Mas quando eu fui ouvir a versão original, eu pirei nessa música de ouvir ela em looping, de ouvir várias vezes, de querer entender o que a letra estava dizendo, porque no começo eu não entendia o que eram os bichos lá, oncinha pintada, zebrinha listrada, eu não conseguia entender o coelhinho peludo. Aí foi o meu tio que falou assim, que fala coelhinho peludo no final. Porque eu não tinha letra para ver, né? E aí, cara, por muito tempo eu pirei nessa música. Pra mim, ela continua sendo a maior música do disco. Nos shows eu achava animal, apesar que nos shows eu acho que ela, pra mim, infelizmente, ela perde um pouco do brilho que ela tem no solo de guitarra e baixo. Eles não, acho que a pegada não é a mesma, mas ela é lá em cima. É uma música que não pelo menos até a fase Paulo Miklos não podia faltar. Aqui, cara, você tem bateria, baixo, guitarra, Paulo Miklos na veia roqueira. E eu não consigo achar defeito nessa música. Pra mim, essa música é top. É a top das tops. Então, aí eu tô concordado com você. Agora eu tô concordando aí, finalmente. Aí, pô, agora sim, minha favorita do disco dos Titãs também. Aí, ó. Viu? E o Gleice, você acha que eu fico fazendo péssimas escolhas na vida, mas eu sou um cara que tem escolhas boas.
Acontece de vez em quando acontece. Claro que assim, né? Depois de muito ouvir, essa aqui é uma daquelas carnes de vaca, né? Você tem de vez em quando você cansa um pouquinho. Eu já tentei pensar se teriam músicas mais legais. Tem várias músicas que eu gosto, mas assim, não adianta. Eu sempre vou colocar, ou pelo menos até hoje, eu acho difícil aparecer outra música que vá me tirar ela do topo da lista. Então, aí essa música é clássica, isso aí não tem o que dizer, né? Então, de resto, agora vamos para a próxima, Família. Foi composta pelo Arnaldo e pelo Tony, e retrata os eventos do dia a dia de uma família típica. Ela é musicalmente estruturada no reggae, e a versão inicial tinha um andamento ainda mais lento, e o Liminha acabou tornando ela mais longa, e apesar que a banda não tinha gostado imediatamente do resultado, né? Assim, né? De início. Mas, cara, essa aí é a música que mais lembra de Titãs no início, se for analisar. Ela que mais lembra de Titãs no início, assim, né? Do televisão, se for analisar, assim. Então, cara, essa música aí, cara, por mais que ela seja conhecida, nunca foi uma das que eu mais gostei, cara. Assim, ela voou e tal, bacaninha, mas assim, não é uma música meio... Não é uma música que eu vou pegar pra ouvir, entendeu? Nunca foi uma música que tipo, eu pensei, vou ouvir esse disco, vou ouvir essa música, não, entendeu? Nunca foi disso, mas acabou sendo um grande sucesso e tal, enfim, cara, não tenho muito o que dizer sobre essa aí, não. Fala aí o que você tem a dizer sobre Família. Então, aqui em Família, a gente volta pro Nando do reggae, né? Ele volta a ser o cantor de reggae do grupo. Mas assim, eu acho uma música divertida. A questão do tema, né, todo mundo brinca com o que seria os Titãs falando de uma família típica da época, né? E assim, pra falar bem a verdade, não tem muito o que dizer dessa música. Ela fez bastante sucesso, faz ainda, né? Todo mundo gosta. Os tempos mudaram, mas a música ficou. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Você não tem mais esse padrão de família que o Nando Reis canta ali, mas ela ainda é uma das músicas que preferidas ali de muita gente. Eu lembro que no show do encontro tinha gente gritando, pedindo família, esperando ele cantar, e quando o Nando cantou, a galera, né, vibrou um monte. Então é uma das queridinhas da galera que curte. Enfim, agora vamos para a próxima, Homem Primata. Homem Primata, ela já havia sido feita antes das sessões do disco, entre os compositores Ciro Pessoa, né? Que o vocalista resolveu sair da banda antes da gravação do primeiro álbum, enfim, tal, que depois acabou parando aqui no disco. O que você tem a dizer sobre essa música aí? Cara, Homem Primata é outro hit, né, da carreira dos Titãs. É outro dos grandes hits do Sérgio Brito, né? É mais uma daquelas músicas que não saem do setlist dos Titãs até hoje. E assim, como eu comentei, né, o Cabeça de Dinossauro, ele é praticamente um best-of dos Titãs, né? Então, Homem Primata, ou Homem de Lata, como eu cantava antes, né, antes de lata. Mais Fugioz agora, porra! aquela velha história dos memes, né, das músicas que a gente sempre cantou errado a vida toda. Mas Homem Primata é uma daquelas músicas que agita em qualquer lugar que toca, no show agita, se você colocar numa festa, a galera curte, todo mundo canta o refrão gritando. Assim, é mais uma música que eu admito que já cansou, pra mim já cansou um pouco de tanto ouvir, mas não tenho nada a falar mal dela, não. É um dos destaques, com certeza. E uma coisa que eu gosto muito nessa música é que aqui você tem aquele baixo mais gorducho, né? Ele aparece, ele ressoa mais na música. O baixo se destaca muito mais. E, cara, eu gosto dessa música também. É uma música bacana, também não tem muito o que dizer dela, além de
que é um clássico, enfim, que realmente não tem muito o que dizer. Um dos clássicos do disco. Mas, agora a próxima aqui, Dívidas. Que essa aí que eu menos gosto de todas. Essa aí nunca me chamou a atenção. Uma música assim que eu vou dizer rapidamente, não tenho muito o que dizer sobre ela. Não... Cara, não sou muito fã, não. Você deve estar me olhando desse jeito e tal. Eu acho ela tão divertida. Meu salário desvalorizou. Dívidas, juros, dividendos. É muito esse Titãs da bagunça, assim, das coisas engraçadas, sei lá, eu acho... É aquele Titãs, assim, essa música talvez seja o Titãs lá do primeiro disco, é mais a cara do Titãs do primeiro disco, ou mesmo do que eles faziam antes dos Titãs, né? Então, assim, eu acho legal, a sequência de rimas dá um ritmo gostoso pra música, e aí, assim, se você curtir, você embala, sabe? Eu acho divertido, até porque o Branco Melo, de certa forma, ele imposta um pouco mais a voz, né, pra cantar, pra soar mais, assim, tipo, um cara indignado que não tem dinheiro pra nada, que é muito a cara do Brasil dos anos 80, cara, é muito a cara do cidadão brasileiro. Vai lembrar, né? Ferrado, vai lembrar, né? A época... Exatamente, então assim, o contexto, cruzeiro, cruzado, também. Você pegar o contexto das letras desse disco, tá muito, assim, intrinsecamente ligado ao que era o Brasil da época, né? E, então, assim, acaba, nesse sentido, acho que ela tem um grande valor. E aqui, falando um pouquinho da música em si, né, apesar do trabalho das guitarras ali, Marcelo Fromer, Tony Bellotto, mas a condução do teclado sobressai mais, né, acho que é a única música que eu percebo, assim, dentro do Cabeça de Dinossauro que tem mais destaque pro teclado do Sérgio Brito, as outras ele tá muito mais escondido no meio dos mais outros apagado, instrumentos. Né? O teclado acaba tendo um destaque maior, só que é que assim, no geral, não é que eu acho ela ruim, mas tipo assim, não é a música que me chama atenção pra eu querer ouvir o disco como um todo, entendeu? É uma música assim que, beleza, você escuta no contexto, beleza, o contexto da época também tinha esse lance e tal. Eu diria aqui, assim, se você for fazer uma lista das músicas que, vamos dizer assim, menores do disco, ou de menos destaque, tá lá, Face do Destruidor, Estado da Violência, Tô Cansado e Dívidas. Provavelmente sejam essas. As músicas não são hits, né, digamos assim. Praticamente isso. Então, agora, finalizando o disco, O Quê? Composta por Arnaldo, sendo a canção de maior duração do disco, né, 5 minutos e meio, por aí, né? E foi a última faixa gravada pro disco e a que mais sofreu mudança no arranjo. Cara, eu acho um encerramento de disco tão foda, vou dizer. Sabe, um encerramento bom, sabe? Não é tipo assim, acho que é realmente uma faixa que tá você terminar o disco mesmo, sabe? Acho boa, sabe? É uma música longa, uma música que realmente ela não, diferente das outras, né, que era um pouco mais curta, isso aí realmente se estende muito mais, enfim. E dá pra ver que tem um pouco mais de trabalho ali, até acho que por ser a que mais sofreu mudanças, né? Ela e família tiveram grandes mudanças mesmo, né? Que o Liminha deu, de certa forma. Então, assim, diferença que o produtor faz, né? Nessa questão, né? Que o Liminha tem nem que dizer, não trabalha com os Titãs. Então, pra mim é uma música que finaliza muito bem o disco, na minha opinião. E acho melhor que a anterior. Fala que sem dizer sobre o quê? Bom, o que já dá o tom do que viria no próximo disco, né? É difícil saber se foi premeditado ou se é coincidência, mas tem mais a questão eletrônica, né? Se o disco anterior já ter uma... Parece que meio que um disco dá um pouquinho a letra do que vem no próximo, né? Mas, assim, não dá para saber se foi de propósito ou não, né? Aqui a gente tem mais uma música de letra minimalista, mas com todo o talento do Arnaldo Antunes para fazer um jogo de palavras que consegue trazer significados diversos.
né? Porque por mais que ele fique jogando em cima do quê, mas cada vez ele traz uma coisa para se pensar. Tem uma coisa engraçada na letra, né? Até lembrei agora que se eu não me engano, ela de trás para frente ela tem a mesma, ela diz a mesma coisa, né? E para mim ela fecha bem o disco com o astral lá no alto. Eu só acho que podia ser um pouco menor. Eu acho que ela fica muito repetitiva. Por ser longa, ela acaba ficando repetitiva. Eu tenho um problema sério, né? Já falei isso várias vezes. Eu tenho um problema sério com música que fica repetindo muito. Ela me enjoa, me desconecta. Então, aquele finalzinho, eu começo a me perder ali. Eu meio que não presto tanta atenção. Mas, tirando isso, acho que o disco fecha muito bem com essa música. É uma música legal para fechar. Aquelas brincadeiras de trocar faixas de lugar, eu acho que não tem nenhuma outra que poderia fechar o disco. Não, acho que não funcionaria tão bem para fechar. Então, eu acho que é isso. Acho que é isso. Há quem possa dizer assim, mas se fechasse com cabeça de dinossauro por causa da forma como ela vai finalizando, é interessante? Talvez, mas eu acho que não. Acho que é melhor deixar do jeito que tá, deixa a cabeça abrindo e fecha com o quê? Agora, considerações finais. Vamos lá, é um disco que trouxe a mudança de sonoridade para a banda, foi o disco que estourou a banda completamente, num grande ano como foi 86, né, o Rock Nacional também, que teve esse monte de disco também veio junto. Não é o meu favorito de Titãs, né, como eu falei antes, né, tem dois que eu gosto mais, que é o Titano Maquil, tudo ao mesmo tempo, mas se for dar nota de 1 a 5, eu vou dar o 5, porque, né, a grande coletânea, se for dizer, se for um disco para recomendar o Titãs ao seu ouvir, a não ser como você falou, as coletâneas, enfim, mas esse disco, pelo menos, você dá para recomendar para uma pessoa que não conhece tanto e provavelmente se ela curtir, aí beleza, realmente ela vai ouvir o que tem a dizer. Mas, para mim, é um disco que realmente não tem muito o que dizer. Nota 5 é isso, de 1 a 5, né? Nota 5, que é 10 também, então é isso. Poderia dar 11, mas enfim, né? O que tem a dizer? Fala aí, Gleice, então a sua nota de 1 a 5. Cara, eu vou fugir do padrão, né? Mentira, eu vou dar 5, claro. Não tem como ser diferente. Como eu falei, ela tá no meu top 3 de discos do Titãs, com certeza. Então, é um disco que eu curto pra caramba. É um disco curtinho, você nem sente, ele passa muito rápido. Né? Dá pra ouvir, às vezes dá pra ouvir várias vezes seguidas, você não percebe que o disco acabou. É um disco que vira, né? É uma das viradas de chave da carreira dos Titãs. Acho que eles só vão ter outra virada dessas lá no acústico, né? Então, é um Titãs que eu gosto, num estilo que eu gosto. São músicas que estão nos shows até hoje, são músicas que são lembradas até hoje. Qualquer coletânea que você vai fazer dos Titãs vai ter no mínimo 5 músicas desse disco. Dificilmente você vai colocar menos que isso, né? E, cara, é um retrato do Brasil dos anos 80, é um retrato da fase em que eles ainda tinham 20 e poucos anos e podiam contestar as coisas. Hoje eles já estão aí na casa dos 60, beirando os 70, eles já não conseguem ter essa versatilidade de poder falar com propriedade dessas coisas, por mais que o Sérgio Brito ainda tenha uma faceta muito contestadora, mas já não é mais a mesma pegada, né? E, como eu falei, Titãs é a minha banda preferida das bandas de rock nacional até hoje, e cara, eu tenho um carinho imenso por esse disco aqui, e só alegria, muito feliz de poder falar sobre Titãs hoje, e fica aí meu recado, né? Eu pensei em mandar uma mensagem pro Sérgio, principalmente para ver se ele responderia, né, falar alguma coisa sobre o disco pra gente, mas eu acabei não arriscando, e se ele estiver ouvindo a gente aí, manda um abraço, depois você conta o que achou e tá tudo certo. Por favor, né? Fala isso, né, pô, Sérgio? Estamos aqui, pô. Logo acho que tudo bem no disco também, pô. Isso aí. Dá uma moral. Meu objetivo é a conquista!
Mas se despede aí, Gleison, de todo mundo aí agora, depois de ter falado desse grande disco, dessa grande banda, que é a nossa favorita nacional, vou dizer, né, também, né? Mas falei que eles têm mais a dizer sobre o futuro do pós-disco depois disso e que mais. Se despede do pessoal. Bom, repetindo, para mim foi um prazer falar de Titãs, né? É uma das minhas bandas preferidas, então é sempre muito legal e poder contar algumas histórias do que eu já vivenciei curtindo eles, né? Agradeço aí o Jorge mais uma vez por estarmos aqui, agradeço todo mundo que assistiu ou ouviu esse episódio, né? Comentem aí, digam o que vocês acham da banda, do disco, da carreira, do que nós falamos aqui também, das músicas. E até a próxima. Hoje sem spoilers, né? Deixa pra lá. Ok. Agora, finalizando, se inscreve nesse canal, por favor, pessoal. Ativa o sininho para receber as próximas notificações, dando like. Também escuta o podcast nas plataformas de streaming. Se você estiver no Spotify, dá de 1 a 5 estrelas. Também, quem quiser entrar no grupo de WhatsApp para bater papo, pode entrar. Também segue o Instagram do canal também, que é onde você vai saber de muitas novidades vindo por aí também. Então, é isso, Gleison. É isso, pessoal. Agradeço a todo mundo e até o próximo episódio. Fui.